Oi, você lembra o que sonhou hoje? E se sim, lembra se era algo bom ou ruim? E se tinha sentido com o que está acontecendo com você? Talvez possa ter sido só mais algum sonho aleatório. Bom, independente da resposta, a real é que a gente passa em média um terço da nossa vida dormindo e, por consequência disso, sonhando. Então a gente vive uma parte dela praticamente em outro mundo. E isso por si só gera curiosidade e principalmente conteúdo. Seja em conversas casuais com outras pessoas ou na cultura pop que a gente conhece, o que a gente faz enquanto dorme está presente em vários tipos de cultura, tempo e de uns anos pra cá, até na mídia, aparecendo em filmes, episódios e até trends. E isso tudo girando em torno do desconhecido que todo mundo passa diariamente. Então hoje vamos mergulhar a fundo e explorar cada elemento disso que acontece por trás dos nossos olhos. Antes de falar de sonhos em si, não podemos negar que, ao redor deles, existem muitas coisas. Mistérios, algumas lembranças, sentimentos mal resolvidos e, em alguns casos, até expectativas para o futuro. O que torna tudo isso mais intenso, se a gente for perceber, é justamente o horário em que eles costumam acontecer, de noite. Um período onde o mundo parece descansar junto com a gente e o silêncio que fica no ar dá espaço para muita coisa acontecer, tanto dentro quanto fora da nossa cabeça. E é nesse silêncio noturno que muitos buscam o que os antigos humanos já buscavam bem antes da gente: abrigo. E essa busca por abrigo, ou seja, por algo que te traga proteção, refúgio ou amparo quando escurece, se torna uma necessidade muito grande depois de um dia cheio. A atmosfera, ou melhor, a noitosfera que cerca esse período onde tudo fica mais introspectivo e íntimo, é onde muitas necessidades se tornam um impulso. Impulso para se distrair, pensamentos impulsivos e impulso por prazer. O sentimento de solidão incomoda tanto que te faz agir sem questionar. Então, sem perceber, você age por uma falta. E é justamente nesse conflito que muita falta se torna excesso. E o contraste fica cada vez mais nítido. É como se o dia revelasse o que você mostra ao mundo e a noite viesse para mostrar o que esconde dele e de si mesmo. Por isso, o silêncio intimida, as necessidades vêm à tona e qualquer coisa pode parecer abrigo. E com isso em mente, muita gente acaba associando a noite com perigo, porque nela os impulsos ganham forma e junto com isso vêm os riscos. E apesar do charme e da estética bonita que atraem e incentivam a conhecer esse lado, existe também um lado mais sombrio da noite, que tem violência, drogas em excesso, crimes pesados, prostituição e alienação. E tudo isso gera medo, paranoia e uma sensação de exposição constante. Mas esse medo não é de hoje. E, inclusive, isso tem nome e se chama nictofobia, palavra usada para definir o medo que se sente nessa atmosfera noturna. E o que pode justificar isso são inúmeras coisas, como, por exemplo, antes, lá na pré-história, já existiam os predadores noturnos que assustavam nossos ancestrais. Outra situação que pode despertar medo é chamada de ansiedade noturna, que são aquelas preocupações que aumentam de noite, gerando agitação, pensamentos acelerados e insônia. E se irmos mais além, em algumas tradições da América do Norte e da Amazônia, a escuridão não era só medo, mas também era teste. Ficar sozinho na noite, na floresta ou no deserto, significava confrontar seus próprios espíritos internos, ouvir o silêncio até ele falar com você, atravessar o medo e encontrar visão para encará-lo. Com o surgimento da internet, ela serviu de vitrine para dar espaço para esse nicho. Creepypastas, lendas urbanas, vídeos de suspense e até mesmo o horário das 3 da manhã são coisas que partem da noitosfera que mencionei antes. Um dos eventos que costuma acontecer nesse mesmo período é a famosa paralisia do sono. Bom, contextualizando vocês, a paralisia se trata de uma incapacidade momentânea de se mexer ou falar ao adormecer ou acordar, podendo durar alguns segundos ou até minutos, e isso acontece quando o cérebro desperta da fase REM, que é uma fase do sono onde processamos emoções e memórias e onde os sonhos costumam ficar mais vívidos, e mesmo que o cérebro esteja desperto, o corpo ainda se mantém parado, e essas duas coisas desalinhadas podem causar alucinações e pavor. Esse estado ele é muito curioso porque ele fica em 3 níveis diferentes de consciência. O primeiro nível é o corpo dormindo,
o segundo, o cérebro meio acordado, e o terceiro, o ambiente onírico ainda ligado, também conhecido como o mundo dos sonhos, né? E até por isso que nessas circunstâncias muita gente relata uma sensação de presença no quarto, imagens ou figuras distorcidas, sons e vozes desconhecidos, sensações e sentidos mais intensos. E isso acontece porque o cérebro ainda está fazendo o lugar do sonho, mesmo que você esteja consciente, e isso pode até transformar a paralisia em um sonho lúcido. Se a pessoa conseguir controlar o pânico dela, ela pode ficar mais calma, deixar o corpo físico dormindo e usar da imaginação ao próprio favor, como se fosse uma meditação guiada. Fazendo isso, o cérebro volta totalmente para o estado de sonho, mas com a consciência ligada. E nisso surge o sonho lúcido, que é quando você percebe que está sonhando e pode controlar o seu sonho. E apesar da fama assustadora que ela tem, a paralisia não traz nenhum perigo verdadeiro. Ela é muito mais um mecanismo natural do sono que pode acontecer enquanto você está consciente. E isso, se bem usado, pode se tornar uma oportunidade para experiências lúdicas, que podem trazer benefícios e melhorias significativas para a vida fora dos sonhos. É interessante pensar que, mesmo que a gente passe do início ao fim da vida em um terço dela praticamente dormindo, é surpreendente ver como cada sonho pode ser único e distante um do outro, variando entre cenários do dia a dia e lugares diferentes, com pessoas que fazem parte da nossa vida e até algumas desconhecidas, com situações e experiências que mudam bastante entre normais e anormais. E entre todos esses detalhes que aparecem depois de acordar ou até mesmo enquanto dorme, tudo isso vai mexendo com a nossa curiosidade, surgindo uma pergunta: de onde vêm os sonhos? E a primeira resposta pode parecer simples e até meio óbvia: eles surgem dentro do cérebro. Mas se nos aprofundarmos, entendemos que é de dentro do nosso inconsciente, que é uma parte da nossa mente responsável por guardar pensamentos, memórias, desejos e impulsos reprimidos. E essa mesma parte que cuida disso influencia ativamente o comportamento, as emoções e as decisões. Ou seja, basicamente os sonhos são expansões e expressões do seu inconsciente. Por conter muita coisa dentro dele, os sonhos servem como uma maneira de dar estrutura a essa bagunça. E, em algumas linhas de estudo, os sonhos podem ajudar você a entender seu inconsciente e compreender o que cada um deles quer te dizer, através das figuras e dos símbolos usados. Com isso em mente, sonhos não surgem do nada. Eles surgem de uma parte da sua mente que está sempre ativa, mas normalmente não é expressada de forma direta. E é aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Entendendo que a mente humana é dividida em 3 partes, sendo elas a parte consciente, de onde vêm pensamentos lógicos, focados e racionais, do outro lado tem o subconsciente, que é composto por memórias, hábitos e comportamentos automáticos. E não muito longe temos o inconsciente, onde ficam desejos reprimidos, traumas profundos e muitas vezes inacessíveis. Categorizando as 3 seria algo como: o consciente é a parte que decide, o subconsciente torna aquilo automático, e o inconsciente guarda conteúdos profundos, parecido com um iceberg, dividido em profundidade e superfície. E pensando nisso, podemos utilizar os sonhos como forma de autoconhecimento, já que o cérebro utiliza deles para equilibrar sua mente e tornar possíveis coisas que seriam fora da realidade. São ferramentas importantes para o funcionamento da psique e para o desenvolvimento psíquico, ajudando a processar as experiências de quem está sonhando. E isso explica por que muitos sonhos possuem uma natureza quase que negativa. Eles podem ser reflexo das preocupações do sonhador, assim como grande parte dos sonhos gira em torno do mundo de quem está dormindo. Isso permite que o sonhador se mostre como realmente é, revelando partes da própria personalidade que tenta esconder ou não reconhecer por serem contrárias à mente consciente. E é válido lembrar que, para a psique, não existe ética ou moral. As coisas são indiferentes e tratadas de forma neutra. Dentro dos sonhos, situações não são vistas como ruins ou esquisitas. Elas são tratadas normalmente porque são partes suas que são negadas conscientemente, mas reguladas inconscientemente. Então, resumindo tudo de forma clara, os sonhos são uma realidade simulada criada pelo cérebro, usando memória, emoção e imaginação. Disso que vem aquela sensação de parecer realidade, mesmo que seja apenas um sonho.
E, mesmo que possa parecer, essa realidade é construída com materiais que já estão dentro de você. Tá, mas e quando sonhamos com pessoas, parentes, amigos, conhecidos e etc? Muita gente se pergunta isso quando acaba sonhando com alguém do seu ciclo ou alguém que já fez parte dele. Não só pessoas, mas cenários e lugares que você frequenta ou costumava ir. Pensa que o cérebro usa de memórias de pessoas ou lugares, emoções ligadas a essas coisas e situações que não foram resolvidas, e usa disso como simulação e símbolo. Em alguns estudos apontam que sonhos ajudam no processamento de emoções, simulam interações sociais e reorganizam memórias afetivas. Ou seja, quando alguém aparece em um sonho seu, não é nada aleatório. Essa pessoa já tem um peso emocional dentro de você, e mesmo que não tenha, ela pode simbolizar algo do seu íntimo. E, em alguns vídeos da internet, em algumas linhas espirituais modernas, consideram sonhos uma forma de interação indireta entre uma alma e outra. Mas por que sentimos isso? Porque, no sonho, a gente não acessa a pessoa como ela realmente é, mas o modelo que sua mente tem dela. Esse modelo possui voz, comportamento, energia emocional e memórias compartilhadas. E, com isso, o cérebro recria a pessoa com tanta precisão que parece mais real do que realmente é. Essa sensação de realidade surge da intensidade emocional e da memória detalhada. Então, sim, você pode se conectar, mas não com a pessoa em si, e sim com uma parte sua que guarda essa mesma pessoa.